E aí, tudo bem? Mais uma aula do nosso curso ICMS 360 graus, começando do zero. Você olhou o número da aula? Aula de número 41, é muita aula, é aula pra caramba. Mas eu diria para você que não é uma carga horária assim tão vasta para que você possa gradativamente ir reunindo as condições para dominar o ICMS. Eu estou falando dominar ICMS, não estou querendo ser presunçoso, porque foi o método que eu usei, que o professor Dimas usou e que muitos usam para interpretar e aplicar a legislação do imposto de qualquer estado. E eu tenho certeza que vai dar certo para você. Esse módulo, Inimigos do Fim, é um módulo que não acaba nunca, porque a gente vai incluindo. Enquanto você estiver inscrito no curso, vão entrando aulas novas, tá? Já temos aí previsão de outros temas que vão entrar nesse módulo. O curso, o método do 360, ele foi até o módulo 6. Esse módulo 7, claro, é um módulo que já existia originalmente no curso, já estava previsto a gente ver crédito acumulado, vamos ver substituição tributária, mas a gente vai acrescentando outros temas que foram acrescentados no começo e serão também acrescidos no final. Vamos nessa então? Tema de hoje ainda é crédito acumulado. E a aula 41 vai tratar do pedido, da apropriação do crédito acumulado. Por que pedido apropriação? Porque na medida que forma o crédito acumulado, a legislação de muitos estados, via de regra, vai estabelecer uma sistemática para que esse crédito seja utilizado. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o contribuinte não pode simplesmente utilizar o seu crédito acumulado. Deve haver um procedimento prévio, tanto para verificar a legitimidade do crédito, quanto para formalizar esse crédito acumulado passível de utilização. E aqui hoje nós vamos ver como que a gente pede esse crédito acumulado, apropria, na linguagem, por exemplo, do Estado de São Paulo, e depois as opções para utilizá-lo. Pois bem, pedido de apropriação de crédito acumulado corresponde ao pedido para retirar o crédito da escrita fiscal do contribuinte e promover o seu lançamento em conta corrente própria. Basicamente, é eu pegar o crédito que ele fica lá acumulado no RAIQMIS, que é o livro de registro de apuração, e transferir esse crédito para uma conta corrente própria. No estado de São Paulo, por exemplo, chama-se ECREDAC, tá? ECREDAC, no estado de São Paulo. É o demonstrativo eletrônico de crédito acumulado. Esse demonstrativo eletrônico de crédito acumulado, ele serve para a apropriação do crédito acumulado. Para eu tirar da escrita fiscal e poder usar, porque lá na escrita fiscal, ele é um saldo credor na escrita fiscal. O crédito acumulado na escrita fiscal, ele funciona assim, ó. Dá uma olhadinha aqui comigo. Eu tenho lá o RAIQMIS, aí no RAIQMIS você tem, de um lado, os créditos, e do outro lado você tem os débitos. E aqui você tem o saldo credor acumulado. Você tem o crédito acumulado. Está lá acumulado um determinado valor. Vamos imaginar que eu tenho lá 2,5 milhões de crédito acumulado. Então, esses 2,5 milhões, 2,5 milhões, está lá acumulado no livro, no registro de apuração. Foi ao longo dos meses, ele foi se acumulando, foi se formando, foi sendo gerado esse crédito acumulado pelas operações que estudamos na aula anterior. Pois bem, como que o contribuinte se apropria? Ele simplesmente vai fazer um lançamento a débito. No estado de São Paulo, eu estou dando um exemplo de procedimento do estado de São Paulo, ele registra no RAIQMIS em outros débitos o crédito que ele pode utilizar. Então veja que ele vai registrar aqui então em outros débitos o valor de 2,5 milhões. De modo que isso aqui vai zerar. Eu passo a ter zero de saldo credor acumulado na minha
escrituração fiscal, na minha conta gráfica, na minha conta corrente do ICMS. E a partir desse momento, esses 2,5 milhões que eu tirei de lá, tem que ir para algum lugar. Para onde que vai? Então, eventualmente, vai para um demonstrativo próprio, que no estado de São Paulo, que eu estou utilizando de exemplo, é o ECREDAC, o demonstrativo de crédito acumulado. Tem outros estados que também têm seu demonstrativo, com um nome próprio. Tem estado que prevê emissão de um documento fiscal, que faz, às vezes, desse demonstrativo. Eu tenho várias sistemáticas aí. Varia de unidade da federação para unidade da federação, não é uniforme. Mas o importante é você entender a essência. Aquele saldo credor acumulado vira crédito passível de utilização. O contribuinte apropriou, agora ele pode usar. A partir do momento que aqueles 2,5 milhões aparecem no demonstrativo de crédito acumulado, ou que aqueles 2,5 milhões foram excluídos, foram retirados da escrita fiscal do contribuinte, começamos a falar em utilização. Só que tem um detalhe. Essa apropriação do crédito acumulado, esse pedido de crédito acumulado, eu posso chamar de pedido de crédito acumulado, ela está sujeita a uma prévia verificação fiscal, normalmente é o que acontece. Então, apropriação condicionada à prévia autorização fiscal. Significa que quando eu faço esse pedido para me apropriar do crédito acumulado, quando a legislação do seu estado assim o exige, eu vou ter o fisco vindo verificar esse crédito. Então, esse crédito ele vai ser verificado pelo fisco. O fisco vai auditar para ver se o crédito é legítimo, se teve exportação mesmo, né, se teve outra situação geradora do crédito acumulado, se as operações efetivamente ocorreram, se aquele crédito é válido. E mais do que isso ainda, o contribuinte, ele chama o fisco para dentro da empresa, porque o fisco, quando vai conferir as operações de crédito acumulado, muitas vezes verifica outras operações. Às vezes, faz uma auditoria. Eu já contei isso para você na aula anterior. O fisco pode abrir uma auditoria para verificar a legitimidade daqueles créditos todos. E essa auditoria pode ser um calcanhar de Aquiles para o contribuinte. Por quê? Às vezes ele pede lá seus 2,5 milhões de crédito acumulado, mas leva um auto de infração, por exemplo, de 20 milhões. Porque não estava regular com outras operações e o fisco foi lá verificar a regularidade das operações da empresa como um todo. Então, quando eu peço crédito acumulado, eu chamo o fisco para dentro da empresa. O que a empresa tem que fazer para pedir crédito acumulado e não correr o risco de levar um auto de infração? Ela tem que fazer antes uma revisão tributária, uma revisão fiscal. Ela tem que buscar essa empresa, rever toda a sua escrita dos últimos 5 anos, que são atingidos pela possibilidade de lançamento de ofício pelo fisco, verificar o que está errado, fazer as denúncias espontâneas e corrigir. E dessa forma ter tranquilidade para requerer o seu crédito acumulado. Então, precedendo o pedido de crédito acumulado, a grande dica é fazer sem titubear nem um pouquinho a revisão fiscal. Ah, mas no meu estado não tem procedimento nenhum. No meu estado, por exemplo, crédito acumulado de exportação eu posso utilizar. E o fisco não exige um prévio pedido. Mesmo assim, a partir do momento que a empresa começa a utilizar crédito acumulado, vai acender uma lampadinha vermelha lá na fiscalização. A fiscalização que monitora tudo vai ver, opa, esse contribuinte está pedindo crédito acumulado. E a sua chance de ser selecionado, tá? A chance dessa empresa ser selecionada para uma ação fiscal vai aumentar. Então, para pedir crédito acumulado, é uma boa? É uma boa, porque você vai ver agora tudo que eu posso fazer com crédito acumulado. Mas tem que organizar a casa antes. Essa é a dica do titio Alan para você. Tá bom? Organiza a casa antes de pedir o crédito acumulado. Não é chegar lá pedindo crédito acumulado, não. Tá bom? Bem, e a utilização? Bom, a utilização do crédito acumulado, a gente já vai chegar lá. Só que antes eu quero dizer que existem em estados que exigem prévia verificação fiscal, exigem
existem regimes especiais, os chamados fast track. Vamos entender o que é isso? Fast track, né? Rápido, põe rápido ali, né? É uma esteira rápida. O que é o fast track? Fast track, pessoal, é quando a empresa tem que pedir seu crédito acumulado e o crédito acumulado é liberado mediante prévia verificação fiscal. Então, o contribuinte apresenta todos os documentos exigidos pelo fisco, pela legislação, e vai ser conferido esse crédito acumulado. O fisco vai fazer auditoria também. E aí, isso pode demorar muito tempo e o crédito vai ficando lá represado. O que a legislação pode fazer e faz em determinados estados? A possibilidade do fast track, ou seja, o contribuinte primeiro vai se apropriar e depois vai ser verificado. Então, no estado que exige essa linha do tempo aqui, ó, verificação, e em segundo lugar, utilização, no fast track, isso é invertido. No fast track, vai acontecer o seguinte, eu posso ter a utilização, caneta está ruim hoje, e depois a posterior verificação. Só que para haver essa inversão da ordem dos fatores, que nós estamos mostrando para você aqui na telinha agora, eu tenho um detalhe, o fisco quer se garantir. Ele quer ter certeza que ele vai devolver esse crédito acumulado, mas ele não vai dar dinheiro para o contribuinte e o contribuinte ficar devendo para ele, ou o contribuinte cometer infração e não tem como resolver a questão da constituição do crédito tributário respectivo. O fisco vai se cercar de garantias. Ele faz isso com base na legislação, que pode prever, por exemplo, como pressuposto para essa liberação aqui, ó, inexistência de AINs. Ou AIS, tá? Que é o auto de infração. Em São Paulo, o auto de infração chama auto de infração e imposição de multa. Então, AIN, tem estado que é auto de infração e notificação fiscal. AINF, cada estado tem seu nome. Então, não pode ter auto de infração lavrado para fazer jus ao fast track, para que o contribuinte não possa se apropriar de um crédito, estando devendo para o fisco um auto de infração. Eu tenho também a liquidação de débitos impedientes. Então, o contribuinte com débito não pode se apropriar do crédito acumulado sem prévia verificação e ele vai ter que liquidar os débitos, todos que tiver pendentes, para que isso seja possível, para que ele possa se apropriar quando forem débitos impedientes. Aqueles débitos que a lei diz o seguinte, ó, se tiver esse tipo de débito, não tem apropriação de crédito acumulado, não tem utilização de crédito acumulado. O crédito acumulado também se sujeita, no caso do fast track, ao cumprimento de obrigações acessórias e muitas vezes a legislação autoriza ao fisco que exija garantias. Então, o contribuinte muitas vezes vai estar condicionado ao oferecimento de garantias. Garantias em bens, seguro-fiança, fiança bancária, seguro-garantia, enfim, garantias que o contribuinte tem custo, principalmente. Fiança bancária, seguro-garantia, o contribuinte tem custo para entregar isso para o fisco. Eu preciso me apropriar de crédito acumulado, vou fazer o fast track, eu vou pedir para o banco uma carta de fiança. Você acha que o banco dá de graça? Não, ele cobra caro. Então é dispendioso para o contribuinte, mas é uma maneira dele antecipar o momento de colocar as mãos no crédito acumulado, que no fundo é uma moeda, porque quando eu vou utilizar o crédito acumulado, ó, para que pode utilizar o crédito acumulado? Então, vem aqui comigo na telinha. A utilização do crédito acumulado tem as normas gerais da Lei Complementar 87/96. O que a Lei Candir prevê? Regra: imputação a qualquer estabelecimento do próprio contribuinte. Essa é a primeira maneira de usar crédito acumulado. Eu vou pegar o meu crédito acumulado e vou transferir para um estabelecimento que precisa de crédito para diminuir seu débito. Vou dar um exemplo. Imagina uma empresa exportadora, X, tá? Essa empresa X matriz, ela tem um crédito acumulado, vamos pensar aqui, de 3,5 milhões de reais. 3 milhões e meio de reais. Só que ela tem a X filial 1, tá?
que tem no final do mês ICMS a pagar igual a R$800 mil. Tem uma filial 2, X filial 2, que tem um ICMS a pagar igual a R$200 mil no final do mês. E tem uma empresa X, filial 3, que tem o ICMS a pagar igual a R$1,5 milhão. Veja que eu tenho uma matriz que tem saldo credor de crédito acumulado. O que é imputar a outro estabelecimento? É ela pegar esse crédito e transferir para os estabelecimentos que estejam precisando de créditos para diminuir seus débitos. Então, veja aqui, vou colocar de outra cor para ficar mais didático para você. Essa empresa tem 3 milhões, ela pega e transfere 800 mil para a empresa filial 1. E aí a empresa filial 1 que devia 800 mil, passa a dever, isso, 0,0. Só que ela não transferiu esse saldo credor, então o saldo credor dela vai diminuir. O crédito acumulado dela vai ser menos 0,8 mil, menos os 800 mil. Também, ela vai pegar e vai fazer uma transferência de crédito acumulado para a empresa filial 2. Para a filial 2, precisa de 200 mil, então ela vai transferir 200 mil. Então, menos 200 mil. E vai transferir para a filial 3, que precisa de bastante, 1,5 milhão. Então, vai transferir 1,5 milhões. Vai ter aqui menos 1,5 milhões. Eu já fiz a conta e vou colocar para você. Vai dar um valor de, sobrando aqui de crédito, de 1 milhão. A empresa, no final de todas as transferências, ela ainda tem R$1 milhão, como diz lá o animador de auditório. Tudo bem? Tranquilo? Bom, isso esclarecido, deixa eu trazer para você aqui o seguinte. Eu vou apagar. Então, se você quiser printar essa tela, voltar o vídeo depois, mas eu vou apagar porque eu trouxe aqui para você a regra geral, que é transferir para outro estabelecimento da mesma empresa. Só que a Lei Candir já prevê o seguinte: pode ser que o contribuinte transfira e sobre saldo remanescente. No exemplo que eu dei aqui para você, tinha saldo remanescente, não tinha? Tinha, sobrou 1 milhão. Quando tem saldo remanescente e não resolveu o acúmulo de crédito imputando a outros estabelecimentos, transferindo para outros estabelecimentos da mesma empresa, sabe o que vai acontecer? A legislação prevê que poderá ser imputado a outros contribuintes, então esse crédito poderá ser, cadê a minha canetinha amarela? Esse crédito poderá ser imputado a outros contribuintes no Estado. E aqui exige-se a emissão pela autoridade competente de documento que reconheça o crédito. Veja que o crédito, então, não vai ser mandado para um outro estabelecimento de uma mesma empresa, para uma filial, para a matriz. Não. Esse crédito agora vai ser enviado, vai ser remetido para outros contribuintes. Então, vai lá para outros contribuintes. Os outros contribuintes, em que sentido que esse crédito vai? Principalmente para pagar fornecedores de insumos e de matérias-primas. Então, eu tenho que pagar matéria-prima para a minha indústria, eu compro a matéria-prima e eu ofereço para o meu cliente pagar com crédito acumulado. Meu fornecedor, melhor dizendo. Ofereço para o meu fornecedor pagar com crédito acumulado. Isso é possível? É possível. Desde que o fornecedor esteja precisando de crédito, porque às vezes ele tem muito débito de ICMS a pagar, ele vai aceitar que eu o pague com crédito acumulado. O contribuinte, lógico, vai ter que pedir para usar o crédito acumulado para pagar o fornecedor. Eu tenho também a aquisição de ativo permanente. Eu posso usar para adquirir uma máquina, um veículo, desde que o meu fornecedor de máquina, de veículo, esteja precisando de crédito,
eu vou pagar com isso, ele vai aceitar que eu transfira para ele o meu saldo credor acumulado. Também entra aqui transferência para empresas interdependentes. O que são empresas interdependentes? Bom, gente, empresa interdependente é que tem mesmo sócio ou que tem o mesmo controlador. A legislação do ICMS, a Lei Candir, ela vai definir o que é uma empresa interdependente. Então é bom dar uma olhadinha na Lei Candir, mas nesse momento é importante que você saiba que empresa interdependente também tem direito de receber o crédito. Então, empresa interdependente, mesmo sócios, a pessoa participa de uma e outra através, de repente, de um cônjuge ou de um parente próximo, a legislação vem e estabelece a relação de interdependência e, diante dessa relação de interdependência, da mesma forma que eu posso transferir para outro estabelecimento do mesmo titular, eu também posso transferir para uma empresa interdependente, como se eu estivesse transferindo para uma filial. E, além disso, além de pagar fornecedor, ativo, matéria-prima, insumo, e tudo isso que a gente está falando, para transferir para a empresa interdependente, eu ainda tenho a possibilidade de utilização do crédito acumulado para liquidação ou compensação de débitos fiscais. Por exemplo, um auto de infração ou um ICMS importação. Auto de infração. O contribuinte tem auto de infração pendente e ele tem crédito acumulado a apropriar. Ele utiliza esse crédito acumulado para pagar o auto de infração. Então, se eu tenho um auto de infração de 100 mil e tenho 200 mil de crédito acumulado, eu vou tirar 100 mil do meu crédito acumulado e destaco para compensar com o valor que eu tenho de auto de infração. Percebeu a utilidade do crédito acumulado? E serve também para pagar, por exemplo, a guia do ICMS importação. ICMS importação, você sabe muito bem que eu tenho que recolher o imposto em dinheiro a cada importação. Ele não entra, pelo menos via de regra, na sistemática de apuração do imposto. Débito, crédito, livre de entrada, livre de saída, RAICMS. Não entra nisso. O que acontece, nesse caso, em se tratando de ICMS importação, é que eu tenho que pagar em dinheiro. Mas se o contribuinte tiver crédito acumulado, ele pode requerer fazer o pagamento, a compensação desse ICMS importação com crédito acumulado e ter a sua mercadoria liberada sem comprovar o pagamento em dinheiro. Perfeito? Então, isso aí é o que eu tinha para trazer para você, para a gente arrematar esse tema crédito acumulado. Você soube como que o crédito acumulado é formado, a questão da apropriação, a questão da utilização, todas as nuances principais para atingir aquele que é o nosso objetivo com esse curso. Você ter total ciência de si e habilidade e competência para aplicar e interpretar a legislação do ICMS de cada estado, de todo o estado da federação, do estado da federação que você quiser, e na questão do crédito acumulado não é diferente. O que eu trouxe aqui, subsídio para você, que está no material em PDF, preparado pelo professor Dimas, é mais do que suficiente para você dominar crédito acumulado e interpretar e aplicar a legislação de crédito acumulado de qualquer unidade da federação. Hoje eu fico por aqui, fique com Deus, grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.